sem defesa, na calada da noite, né? Sem ter direito de defesa, sem ter argumento. Então, o mundo odiou primeiro Cristo. Então, o mundo odeia hoje o cristão, né? E o cristão, nós temos que andar na contramão do mundo. Ser evangélico, ser cristão, não é andar a favor do mundo, é andar na contramão do mundo. É fazer tudo o que o mundo faz ao contrário, né? Quer ver outro texto? Vamos lá em Filipenses, olha só o que diz esse texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Nós vivemos no meio de uma geração corrupta. Nós vemos aí que a justiça está torcida, né? Está sem valores, e nós precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus. Filipenses 2, versículo 12 até o 16. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a salvação ela é desenvolvida cada dia, com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando, a saúde, versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me glorie de que Cristo, que eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então devemos guardar a palavra da vida, para que no dia de Cristo não viemos a correr em vão, né, e ouçamos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então precisamos guardar a palavra. No meio de uma geração corrupta, né, os jovens no meio da universidade, né, no meio da faculdade, os irmãos que trabalham no meio, né, do seu ambiente social, no meio de seus colegas de trabalho. Então nós devemos guardar a palavra na nossa vizinhança, por onde nós formos, por onde nós andarmos, no meio de uma geração pervertida e corrupta, né? Porque o mundo faz aquilo que o inimigo determina, porque estão na mão do inimigo. 1 João 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo, não o mundo pessoas, o mundo sistema, estão inseridos no maligno, estão inseridos em Satanás. Então, tudo o que há no mundo, por isso que a Bíblia fala, né? 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, procede do mundo e não do Pai. O mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então devemos fazer a vontade do Pai no meio do mundo. Seria muito bom aceitarmos Jesus, né, e ser recolhido pelo Senhor. Seria muito bom, né? Não teríamos lutas, dificuldades, tentações. Nós estaríamos na glória, né, cantando o hino da vitória, mas não é assim. Deus permite nós caminharmos no mundo, no meio desta geração, no meio de injustiça, no meio, né, de pessoas que nos odeiam, porque o mundo odeia o cristão. Né? O mundo não quer ouvir a verdade, porque, infelizmente, a verdade dói. E quando a pessoa ouve a verdade, ela não quer reconhecer que ela está errada. Infelizmente, ela quer ouvir, né, as ilusões. Mas nós somos da verdade e devemos falar a verdade, né? Porque profeta não é aquilo que fala que agrada a pessoa. Se você pegar João Batista, ele perdeu a cabeça por falar a verdade, né? Então devemos falar a verdade. Vamos ver isso aqui. Estevão perdeu a vida falando a verdade. Então nós temos que agradar a Deus em vez de agradar o homem, tá bom? Vamos lá agora no texto, na nossa lição, Atos, capítulo 6. É a leitura bíblica em classe desta manhã. Capítulo 6, versículo 8 até o 15. Atos
capítulo 6, versículo 8 até o 15. Estevão perante o Sinédrio. Atos, capítulo 6, versículo 8 até o 15. Depois vamos ver o 7, do 54 ao 60. Atos 6, versículo 8 ao 15. Estevão cheio de graça e poder. Então, Estevão estava cheio de graça, era um dos 7, né? Nós vimos na aula passada com o nosso pastor a eleição dos 7 diáconos. Então, Estevão ele era diácono, mas que operava sinais e maravilhas. Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens. Olha aí a narrativa errada, né? O mundo sempre vai tentar acusar a igreja de falsas, né, acusações, de inverdades, né? Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus, né? Mentindo. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então, os personagens que mudam, a história sempre se repete, né? Porque o diabo, ele é pai da mentira. Então, ele vai usar uma acusação falsa para incriminar o cristão, né? Continuando, versículo 14, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo, né? Estava cheio da glória. Pula para o capítulo 7. Aí, se você ler o capítulo 7 aqui, do versículo 1 em diante, é a defesa de Estevão. Ele fala da Bíblia quase toda. Ele começa de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, né? Fala dos profetas. Depois ele vai falar sobre Davi, sobre Salomão. E aí ele vai falar depois para o Sinédrio. Versículo 54, do capítulo 7. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Então, o mundo odeia, o mundo não quer ver a glória de Deus, porque estão na mão de Satanás. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não nos impute este pecado. Estevão intercedeu por aqueles que o estavam matando, né? Esse é o posicionamento do homem cheio do Espírito Santo, é orar por aqueles que perseguem, né? Não podemos pagar o mal com o mal. O pastor aqui me mostrou um vídeo ontem, né? A universidade lá, onde aquele jovem pregava, né? Os jovens, a multidão de jovens orando, né? Um abraçado com o outro, orando, né? Em vez de querer vingança, estavam orando, né, pelas pessoas. Então, esse é o papel do cristão, é orar por aqueles que perseguem, né? É orar, é amar o inimigo. É difícil, mas Estevão nos ensina isso, né? Somente sendo cheio do Espírito Santo, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue amar os seus inimigos. E orar por aquele. Pedro, imagine a dor de uma pessoa ser morta
apedrejada. Imagine, quando eu era criança, eu tomei uma pedrada aqui na cabeça, que abriu minha cabeça. Irmãos, eu tomei uns 10, 20 pontos. Doía aqui, que a misericórdia. Imagine o corpo todinho sendo alvo de pedrada. Não devia ser pedra pequena, devia ser pedra grande. Em meio àquela dor, ele ora: Senhor, não nos impute esses pecados, ou esse pecado. Então, irmãos, isso é ser cristão. É amar e orar pelos inimigos. A Bíblia fala: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não bota chubinho não, tá? Não bota veneno não. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não vai botar água do rio para ele beber não. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Quer avivamento? Não é oração e jejum não. Quer avivamento? Não é viver na igreja não. É você amar o seu inimigo. É você dar de comida para o seu inimigo. É você dar de beber para o seu inimigo. Tu vai montar água viva, ou melhor, brasas vivas sobre a tua cabeça. Tu vai ser labareda de fogo. Tu vai ser fogo humano. Tu vai cuspir fogo. Tu vai ser a brasa andando por onde tu fores. Então isso é ser cristão. Amém, irmãos? Vamos aprender um pouquinho hoje com Estevão. Amém? Continuando. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu, morreu. Vamos para a nossa revistinha agora, para a nossa introdução. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1, versículo 8. Então, quando nós ouvimos muito no seminário isso, quando a igreja não realiza Atos 1, versículo 8, que o Senhor deu a ordem de ir por todo o mundo, ser minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, a igreja vai viver Atos 8, versículo 1, que é a perseguição. Então, a igreja, durante muito tempo, ela ficou só em Jerusalém. Pedro pregava em Jerusalém, os apóstolos pregavam em Jerusalém, viviam em comunhão em Jerusalém, partiam o pão de casa em casa, tinham simpatia de todo o povo, as multidões agregaram-se à igreja, e a igreja esqueceu de Samaria e esqueceu dos confins da terra. Não era para a igreja ficar só em Jerusalém. Dia 20 agora tem evangelismo. Então a igreja tem que sair para pregar para o mundo. A igreja tem que fazer o ID do Senhor. Nós não fomos chamados para ficar somente em Jerusalém, dentro de 4 paredes. É muito bom viver em comunhão, é muito bom, ontem tivemos lá o futebol, foi uma benção, muito bom, comer churrasco, comer a carninha lá. As irmãs tiveram aqui comunhão também, no dia, tarde de testemunho de louvores, tiveram um momento de comunhão, mas é muito bom em Jerusalém. Mas eu não posso viver só em Jerusalém. Tem Samaria e tem os confins da terra para nós conquistarmos. O mundo precisa da igreja, o mundo precisa da palavra do Senhor. As pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando da palavra. Por mais que as pessoas sejam duras, por mais que as pessoas sejam difíceis, elas vão reconhecer. Chega um dia que elas reconhecem que a palavra de Deus, ela é verdade. Então nós precisamos pregar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nosso papel é ir. Jesus falou: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura.
Então, nosso papel é ir pregar o evangelho a toda a criatura, né? Independente se a pessoa é boa, se ela é, né, má, se ela é bandido, se ela é boa, um bom chefe de família, uma boa dona de casa, se é o traficante do morro, né, se é o corrupto da cidade, não for, se é o ladrão. O Senhor quer que nós preguemos a palavra a toda a criatura. Nosso papel é pregar, porque Jesus quer salvar toda a raça humana. A Bíblia declara, Ezequiel 18, 32. Antes, não tenho prazer na morte de ninguém. Antes, que se converta e viva. Não tenho prazer na morte do perverso. Então, Deus não tem prazer na morte do perverso. Por que Deus dá vida longa, às vezes, para as pessoas, né? Como diz aí, que o vaso ruim é difícil de quebrar. Você vê aquela pessoa difícil de morrer. No outro dia, eu estava conversando com a Verônica, ela foi chefe da enfermaria durante muitos anos. Chegava lá, o bandido baleado. Aí os médicos não atendiam, né, porque a prioridade era o chefe de família, a dona de casa, as pessoas, né, deixavam lá, eles iam ser atendidos no último, né, momento do plantão do médico. Lá para meia-noite, eles não morriam. Chegava um chefe de família lá infartando, morria na hora. Vai entender. Vai entender, irmãos. O cara que é ruim não morre. Matou, estrupou, né, traficou, roubou. E ficava lá no final todo baleado. No final do hospital, todo baleado, todo ruim. E não morria. Chegava o chefe de família lá, infartando, passando mal, morria da noite para o dia. Por quê, irmãos? Porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Se o perverso morrer, ele vai para o inferno. O justo, se morrer, ele vai para o céu. Então, sentiu dor, corre para o médico, tá? Que Deus tem prazer na morte do justo. Sentiu qualquer coisa, corre para o médico, corre para os pés do Senhor. Porque Deus tem prazer na morte do justo. Agora, do perverso, ele não tem prazer. Se o perverso morrer, ele vai para onde? Vai para o inferno. Não tem salvação para ele. Morreu o perverso, acabou a esperança, diz Provérbios. Cessou a esperança para ele. Porque depois da morte, segue-se o juízo. E aí o cristão que é bom, foi para a glória. 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 Por quê? Porque Deus chamou, porque Deus recolheu. Então nós precisamos entender, irmãos, e devemos pregar para toda a raça humana, tá bom? Não fazer acepção, não podemos ser profeta Jonas. Não vou pregar para o ninivita, não, que ninivita é uma raça de pecadores, uma raça de cruéis, só faz coisas erradas, mata, ainda quer matar o meu povo ainda, vou pregar para esse povo? Aí Jonas vai, paga, para fugir da presença do Senhor, vai lá para Tarsis, a cidade lá no sul da Espanha, em vez de ir para Nínive, que era pertinho, 800 quilômetros de distância, foi para Tarsis, 4.000 quilômetros de distância. E aí Deus enviou a tempestade, todos conhecem a história de Jonas, e aí Jonas teve que reconhecer o Senhor. Então, enquanto a igreja estava em Jerusalém, né, estava muito bem, mas Deus permitiu a perseguição para o povo sair de Jerusalém e conquistar Samaria. Aí surge Filipe. Filipe surge em Samaria, pregando em Samaria, porque os discípulos ficaram em Jerusalém, os apóstolos ficam em Jerusalém. Mas os outros foram dispersos e foram pregar o evangelho em Samaria, e depois vem a conversão de Paulo, e aí alcança os confins da terra. Em Jerusalém, Deus usa Pedro. Em Samaria, Deus usa Filipe. E aos confins da terra, Deus usa Paulo. Então, Deus quer que nós, né, conquistemos Jerusalém, primeiro o nosso bairro, nossa vizinhança, nosso município, depois conquista Samaria, são as cidades, estados, e depois confins da terra. Outros países, outros continentes. Então, nós precisamos fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos para o primeiro ponto aí, nossa revistinha. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Amém? Você está preparado para responder? Aquele jovem, né, que foi morto lá, muitos brasileiros imitaram ele, né? Muitos brasileiros vão para a universidade e ficam lá, né, pedindo para os jovens virem questionar eles, né, perguntarem eles. Então, aquele jovem ficava lá, né, e eles ouviam,
os questionamentos, e muitos iam para xingar ele, né? Ele falava, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Né, irmãos? Então, a gente precisa estar preparado para responder acerca da nossa fé. Se alguém te questionar, você está preparado? Né? Hoje vamos pensar sobre isso. Primeiro ponto do primeiro tópico, aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 8, aprendemos que a fé cristã sempre está questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Então, devemos saber defender nossa fé. Na escola, teu colega te questionar, tem que saber. Na universidade, na faculdade, no trabalho, você tem que saber defender a sua fé. Você tem que ter a palavra. Você não é obrigado a conhecer versículos e capítulos, mas você tem que conhecer o que a Bíblia diz acerca de alguns assuntos. Né? Você tem que saber o que a Bíblia diz sobre aborto, tem que saber o que a Bíblia diz sobre ideologia de gênero, você tem que saber o que a Bíblia diz sobre a eutanásia, você tem que saber o que a Bíblia diz sobre a criação, tem que saber que nós vamos ser questionados. Tem que saber o que a Bíblia diz sobre divórcio, né, e separação, divórcio e casamento. Temos que ter na ponta da língua a palavra para nós podermos responder. Continuando só que diz a palavra nossa revistinha, explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja e de cada crente. Cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão como a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Abre a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Por isso, o cristão tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler também, se você quiser, ler os apostilas da igreja, do nosso pastor aí, da nossa igreja. Tu tem que ler Defesa da Fé, Seitas Heresias, tem que saber o que pensa o Espiritismo, tem que saber o que pensa o Budismo, o Testemunho de Jeová, o Adventismo. Como é que você vai pregar para eles se você não conhece a doutrina deles? Então, nós precisamos saber, conhecer, para poder refutar. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Chegar para você e falar assim, para você perguntar, me explica, por que Deus existe? Será que você vai ter um argumento para explicar? Me explica como o mundo foi criado. Me explica. Você tem que ter argumento na boca para explicar. Eu me lembro que quando estava terminando na época o segundo grau, hoje ensino médio, né? O professor lá de história começou a falar, olha, não é bom nós falarmos que Deus faz chover, porque Deus, estava lá aula de filosofia, Deus não faz chover, né? Aí eu falei assim, levantei o dedo assim, professor, posso falar? Aí ele falou, fala aí, Molage. Todo mundo chamava lá de Molage, né? Fala aí, Molage. Eu falei, professor, a Bíblia, há 3.000 anos atrás, no livro mais antigo, no livro de Jó, capítulo 36, 37, diz que os vapores sobem da terra e formam as nuvens nos céus. E segundo a direção que ele dá, ela corre pela redondeza da terra. Detalhe, professor, a Bíblia fala, antes de Galileu descobrir que a terra é redonda, que a Bíblia fala que a terra é redonda. A Bíblia fala sobre isso antes de Galileu falar. E uma outra coisa, professor, quando o senhor vê a metodologia falando a frente fria chegou em São Paulo, a frente fria chegou no Rio, é Deus que dá a direção para as nuvens passarem pela redondeza da terra, para exercer juízo ou misericórdia segundo aquele povo.
E detalhe, professor, a ciência, ela não criou, a ciência só descobriu o que Deus criou. E eu falei para ele, terminando, professor, não se pode ir contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Ele parou para mim, olhou para mim com os olhos arregalados e falou, não vou discutir religião com você não, Moraes. Eu falei, não é discutir, professor, é a verdade. Aí, uma outra vez, a professora lá de matemática pegou o nome de todo mundo para colocar na igreja messiânica. Quando chegou minha vez, a letra A, eu era um dos primeiros. Moraes, me dá o teu nome aí. Eu falei, professor, não vou dar não. Por que, Moraes? Porque Jesus falou que, Mateus 16, 18, bem sei que tu és Pedro, sobre esta pedra que eu virei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é minha igreja, a igreja do Senhor. Essa igreja aí, ela é heresia. Quando eu falei isso, irmão, o diabo tomou ela. Ela pegou o tamanco dela, bateu na mesa, pá, vocês evangélicos têm tudo decorado na cabeça. Só vocês têm a verdade. Eu falei, não, João 14, versículo 6. Ela ficou com mais raiva ainda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Nós não temos a verdade, nós temos Jesus que é a verdade. Aí, irmãos, ela bateu de novo na mesa. Pá! Daqui a pouquinho você falar que não existe reencarnação e purgatório. Eu falei, não existe purgatório. Não existe reencarnação. Aí levantou a espírita e levantou lá a católica. Elas iam as duas de branco para a escola, irmãos. Toda de branco. Como é que cruzou os braços? Como é que é? Não existe purgatório, não existe reencarnação. Falei, não, Hebreus 9, 7. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Jesus purgou meus pecados na cruz. Irmãos, quando eu falei isso, tocou o sinal. Botei meu material na mochila e perna para quem te quer. Pensei que não saía de lá vivo. Era a professora, as duas alunas, irmãos. Aí eu saí correndo, terminou a aula. Estava lá no final, ali na Tindiba, né? Na antiga Felicidade, que agora fechou. Quando eu olho para trás, estavam as duas lá no final, lá no início da rua, assim, cruzados os braços. E eu fui embora, irmãos. Então temos que estar preparados para falar, né? A palavra tem que estar no nosso coração. Claro, você não vai citar versículo, capítulo, né? Mas você vai falar, ó, a Bíblia diz isso, isso e isso. A Bíblia fala sobre isso, isso e isso. Né? Então devemos estar preparados para responder aquele que vão nos questionar. Amém? Segundo ponto aí do primeiro tópico, a fé sob ataque, né? E nós não devemos ser crentes 007 não, tá, mãe? Né? Depois de muito tempo, oh, que fulano, você é cristão, não sabia. Estava só na moita, né? Não leva nem a Bíblia para a escola, né? Ah, eu tenho a Bíblia no celular. Tá bom, vamos nessa. Continuando aí, Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, né, que são judeus gregos, né, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, que é aqueles discípulos, judeus que foram dispersos pelo mundo, que isso quer dizer diáspora. Ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Então, esses judeus tinham várias crenças, né? Eles eram gregos, mas foram espalhados pelo mundo. Então, eles não conservaram a sua cultura judaica. Então, eles acreditavam em várias coisas. E eles queriam se opor a Estevão, queriam colocar a sua crença em cima da crença de Estevão, né? Continuando, eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho, né? Então, você vê aí que o mundo se opõe ao cristão e o cristão se opõe às trevas. A gente não pode também permitir que eles venham fazer as obras das trevas, né? Continuando, e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno.
Agora o ciclo se repetia com os seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivo por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem ao evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre está sob ataque e terá sua fé contestada. Vamos lá em vamos em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Jesus falou que os discípulos não estão acima do mestre. Se o mestre foi perseguido, não estou aí jogando praga, não, por favor, tá, irmãos? Estou falando o que a Bíblia diz. Então, nós temos que estar preparados. O que está por vir no Brasil, depois que aconteceu aí, tem que falar. É o que está acontecendo no Brasil, aconteceu na Bíblia. Então, a Bíblia é mais atual que o jornal, como eu falei aqui no início, o jornal de hoje. Com o julgamento aí do Bolsonaro, o que vai acontecer, a gente não sabe. Então, devemos orar bastante, muito pelo Brasil, porque foi um julgamento, obrigado, Tiago, injusto, como aconteceu com o Senhor Jesus. Apresentado testemunhas falsas, como aconteceu também com Estevão, testemunhas falsas. Olha só o que diz a Bíblia, lá em Marcos 14, 53 em diante. Marcos 14, versículo 53 em diante. E Deus, irmãos, Ele é um Deus justo, Ele não deixa nada passar em branco, Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Você vê, Jesus aconteceu a mesma coisa. Jesus não teve nem oportunidade de julgamento em primeira instância. Ele foi direto para o sumo sacerdote. Ele não teve direito, e foi à noite, que a lei proibia, a lei mosaica proíbe, ou proibia ser julgado sem ter direito de defesa, e à noite era proibido. Então eles julgaram Jesus de madrugada. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava assentado entre os serventuários. Aquentando-se ao fogo, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Quer dizer, não tinha Jesus perfeito, como alguém vai achar defeito? Não tinha pecado. Então tiveram que inventar uma testemunha, pois muitas testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias constituirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Não tinha como julgar, não tinha como condenar Jesus. Eles tinham que inventar alguma coisa, irmãos. A narrativa é a mesma, a história se repete. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio, nada respondeu. Tornou a interrogá-lo. O sumo sacerdote lhe disse: por que eles pegaram Jesus? Por uma inveja. Porque eles tinham medo de perder o poder. Porque Jesus operava sinais e maravilhas. E as multidões seguiam Jesus. E por que eles prenderam Bolsonaro? Tem que falar sobre isso, é a nossa realidade, irmãos. Porque as multidões estão seguindo Bolsonaro. E é uma ameaça para a próxima eleição. Então tem que falar o que está acontecendo no Brasil, infelizmente. E as pessoas hoje, irmãos, nós devemos orar para que o Brasil possa sair dessa. Porque, na realidade, irmãos, se o Trump entrar com as Forças Armadas, o Brasil haverá um caos. O Brasil vai ser bomba, vai ser míssil,
e vai atingir cidades, vai atingir civis, pessoas vão morrer. Então, irmão, a gente não pode viver no mundo da lua, nós vivemos no planeta Terra ainda, a gente não está no céu ainda não, a gente está no mundo, a gente está na Terra, a gente tem que viver como cidadão, a gente não foi para o céu ainda não. Então a gente tem que acordar, a gente tem que despertar. A gente não está no céu, ninguém foi arrebatado ainda não, a gente tem que acordar. A vida não vive em torno só aqui não, tem um mundo lá fora ainda, irmãos. E a gente tem que viver, e a gente tem que estar atenado com as coisas que acontecem na terra. E nós, como papel da igreja, é orar, é interceder. Jesus falou, através do apóstolo Pedro, orai por aqueles que estão investidos em autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Então nós temos que orar pelas autoridades. Então, irmãos, nós temos... E aí vai faltar emprego, vai faltar comida. E você está pensando o quê? E a igreja está na Terra ainda. E nós estamos nesse planeta Terra ainda. Então devemos orar e jejuar pelo Brasil. Vai faltar comida, vai faltar emprego. E você vai ver que a população vai ficar um caos. E nós precisamos ter nosso papel como cidadão e como cidadão do céu. Fazer nosso papel. Então, por isso, irmãos, porque, na realidade, foram motivos de inveja. O que levaram eles a fazer isso? Inveja. O que levou a matar aquele jovem na universidade? Inveja. O pastor aqui me mostrou ontem vídeos de pessoas comemorando a morte daquele jovem, rindo, debochando. Pessoas que não têm coração, pessoas que não têm mais consciência, têm a mente cauterizada. Pessoas que perderam a sensibilidade. Quer ver? Abre a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 11. Vai acontecer isso com as duas testemunhas na grande tribulação. Capítulo 11 fala sobre as duas testemunhas mártires, né? Eles vão atormentar as nações. Capítulo 11, versículo de número 7 em diante. Olha só que diz, o que está acontecendo hoje, irmãos, é uma prévia que vai acontecer no futuro. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas e a vencerá. Está falando do anticristo. E matará as duas testemunhas, nós acreditamos que é Enoque e Elias, que não morreram e vão passar pela morte. E o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o meu Senhor foi crucificado, que é Jerusalém. Espiritualmente, Jerusalém para Deus é como Sodoma e como Egito. É forte isso, irmãos. A pessoa que rejeita Cristo, rejeita a palavra, para Deus é como Sodoma e Gomorra. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Hoje, os meios de comunicação, acontece uma coisa em São Paulo, você conhece, ou São Paulo, ou na Bahia, ou no Japão, a gente sabe de tudo que acontece no mundo. Então, todas as nações vão saber o que vai acontecer, vão contemplar, pelos meios de comunicação, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra, olha só o que diz, irmãos, se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, o que acontece hoje vai acontecer no futuro, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Então, o mundo odeia o cristão e, por motivo de inveja, persegue o cristão. Persegue aquele que prega a palavra. O rapaz sendo baleado e o cara comemorando na frente da câmera que o rapaz acabou de cair morto e o cara lá festejando na frente da câmera a morte do menino, daquele jovem americano. Então, irmãos, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. O mundo não tem amor, O mundo só tem ódio, só tem perseguição. E nós estamos nesse mundo e precisamos estar revestidos do poder de Deus. Amém?
terceiro ponto aí do primeiro tópico, porque a hora não para. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam, e disputavam com Estevão. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados em uma forma de debate, ideias, e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Então, eles queriam que Estevão pensasse como eles. E nós não podemos, irmão, temos que defender a nossa fé. Como eu falei aqui, na escola, na faculdade, né? Eu, claro, com respeito, eu tento pôr a palavra de Deus, né? Eu tento pôr com sabedoria, respeitando. Mas nós devemos colocar a palavra de Deus, não é a nossa palavra. Nossa palavra não adianta nada. O que convence o mundo é a palavra de Deus. Estevão usou a palavra para falar com aqueles helenistas, né? Aqueles helenistas estavam tentando colocar na mente de Estevão as suas crenças, mas Estevão não permitiu. Quando era convertido, novo convertido, eu ficava no pé da rua da minha mãe ali, onde a gente morava, esperando o testemunho de Jeová. Eu gostava de enfrentar eles. Eu gostava de debater com eles. Ficava esperando eles, domingo de manhã, acabava a escola bíblica, eu ficava lá no pé. Vou esperando eles passarem. Aí depois você cresce, você vai amadurecendo, né? Não é assim que as coisas acontecem. Se surgir uma situação, né? Se surgir uma ocasião, a gente vai defender a nossa fé. No outro dia, eu estava chegando em casa, aí no pé, assim, do lado da portaria do prédio onde eu moro, estava uma testemunha de Jeová, né? Entregando lá a revistinha deles, sentinela, torres de vigia, sentinela. Entregou, as pessoas estavam passando, estavam entregando. Ele foi entregar para mim. Eu falei, não, muito obrigado, eu já sou cristão, muito obrigado. Não, toma, jovem. Me chamou até de jovem, irmãos. Ganhei o dia. Toma, jovem. Não, muito obrigado, já sou cristão. Toma, jovem. Falou assim para mim, minha senhora, por favor, eu não quero. Não, toma, eu estou te dando. Aí eu fiquei, né? Eu falei assim, minha senhora, por favor, a minha crença é diferente da sua. Vocês não acreditam no Espírito Santo. Para vocês, o Espírito Santo é uma força ativa. Vocês substituíram a palavra Espírito Santo na Bíblia de vocês por Espírito com letra minúscula. Vocês tiraram Jesus da Bíblia de vocês e colocaram Jeová. Eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é Senhor. Jesus é meu Salvador. Nós vamos orar agora? Irmãos, ela ficou vermelha, baixinha assim, eu pensei que era me esganar. Pensei que era pular no meu gogó, ela ficou vermelha. Jovem, não sei o que eu faço com você. Eu vou embora. E virou as costas e vou embora. Pensei que ela caía endemoniada. Não caiu, não, né? Então a gente precisa defender. Ela ficou me instigando. Eu falei mesmo, ó. Soltei a palavra para ela. Então a gente precisa defender a nossa fé, irmãos. Né? Claro, quando surgir a ocasião, você não vai ficar na porta ali, esperando o testemunho de Jeová, esperando adventista, esperando as pessoas passarem para poder debater, porque a Bíblia fala que devemos fugir, evitar os debates da lei, que são fúteis, né? E não leva ninguém a nada. Mas se a pessoa chegar a te questionar, você tem que responder, tem que defender a tua fé. Como eu falei aqui na escola, né? Surgia a situação lá, eu defendia a minha fé. Me posicionava, né? Colocava para eles o que a palavra dizia. Aí uma vez o professor de biologia foi falar, não, nós viemos do macaco. Falei, professora, levantei a mão, posso falar? Falou, fala aí, Molade. Falei, se ela veio do macaco, é uma escolha sua. Eu não vi do macaco. Se a senhora veio do macaco, aí é com a senhora. Porque a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 35. Que uma é a carne do homem, uma é a carne do animal, outra é a carne da ave. Cada um tem a sua carne, cada um tem o seu DNA. Meu DNA veio de Deus, sou criado por Adão e Eva, vim de Adão e Eva, minha criação veio de Deus.
Inclusive, por que os macacos hoje não velam pessoas? Ah, irmãos, ela ficou com raiva de mim. Falou, vocês evangélicos, vocês não têm jeito, não sei o que eu faço com vocês. Falei, professora, é só a senhora aceitar Jesus. Falei para ela, é só a senhora vir para o evangelho, só vai ficar uma bênção. Eu quero discutir religião com você. Não só fala, eu quero discutir religião com vocês. Não. Então, irmãos, nós precisamos impor a palavra, claro, com sabedoria. Amém, irmãos? Continuando aí, a hora aqui passa muito rápido, a hora aí não passa, né? Você toda hora no relógio, não passa essa hora. Irmãos, o quarto ponto aí do primeiro tópico, a falsa, narrativa. Sempre vai ter uma falsa narrativa que não tem jeito. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. No dia de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Né? Inventaram essa narrativa. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas, que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Tem várias, né? Falsas narrativas. Por exemplo, tem datas que nós comemoramos que o mundo inventou mentiras. Por exemplo, nós comemoramos o Natal, 25, nascimento de Cristo. Que o diabo criou Papai Noel, né? Bom velhinho. Aí nós comemoramos a Páscoa, ressurreição de Cristo. Que o diabo criou? Coelhinho da Páscoa, que bota ovo, né? Então você vê que sempre o diabo está tentando encobrir a verdade com a mentira. E fizeram isso com a ressurreição de Cristo. Falaram, os discípulos roubaram o corpo do Senhor quando os soldados dormiam. Então o diabo está sempre tentando encobrir a verdade. Né? São as falsas narrativas. 2, segundo tópico aí, Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar que Jesus Cristo, que Jesus é o Senhor. Então, toda defesa da fé tem que ter Jesus como centro. Amém, irmãos? Porque as religiões todas negam Jesus. O Testemunho de Jeová negam Jesus. O Adventismo negam Jesus. Os mormons negam Jesus. O Espiritismo nega Jesus. Então, todas as religiões negam Jesus. O budismo nega Jesus. O islamismo nega Jesus. Para o budismo, Jesus é um espírito evoluído. Para o Testemunho de Jeová, Jesus não é o Filho de Deus. Para o Adventismo, Jesus é mais um profeta, porque eles acreditam na Senhora Oate como a profetisa deles. Para os mormons, Jesus é apenas um profeta também, porque para eles, José Smith teve a revelação, teve a visão. Para o Espiritismo, Allan Kardec, que é o líder, é o Evangelho segundo Allan Kardec.
Então, nós temos que colocar Jesus como centro. Então, se nós formos colocar a nossa defesa, temos que colocar Jesus como Cristo, como Salvador, como Senhor. Amém? Tudo que nós formos defender, colocar Jesus na frente. Segundo ponto aí, do segundo tópico, corações endurecidos. A pessoa que não quer reconhecer, o Espírito Santo não convence. A pessoa que está com o coração endurecido, deixa que Deus vai tratar. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Então, o Espírito Santo só convence quem quer ser convencido. A pessoa está endurecida, ora, entrega na mão de Deus. Você já pregou, você já falou, né? Você já alertou, você já admoestou, entrega na mão de Deus. Porque a pessoa que não quer ser convencida, ela não vai ser convencida, que o coração dela está endurecido. Não adianta ficar falando, não adianta ficar pregando, vai entrar no ouvido, vai sair do outro. Eu me lembro quando minha mãe levava os irmãos lá para pregar, eles entravam pela porta da frente e eu saía pela porta dos fundos, né? Porque eu não queria ouvir. Mas os irmãos falavam para minha mãe: mãe, Margarida, não se preocupe, a palavra não volta vazia. Estou aqui hoje, dando aula na escola bíblica. Então a palavra não volta vazia, irmãos. A pessoa pode fechar o ouvido, a pessoa pode fechar o coração, pode endurecer a cerviz, né? Eu endureci a cerviz, irmãos. Como eu endureci a cerviz? Eu era duro, né? Minha mãe sofreu muito comigo. Você eu chamo minha mãe de Santa Margarida. Né? Como minha mãe sofreu comigo, irmãos. Irmãos, eu brigava muito. Eu era muito brigão. Os irmãos olham para mim e não acreditam, né? Deus muda o ser humano. Eu brigava em baile funk, eu brigava no baile country, eu brigava no baile chamado Renascer. Irmãos, era uma confusão. Eu só vivia metido em confusão. O policial da rua, chamado Macarrão, era ruim que se dói. Queria me matar, me jurou de morte. Fiquei trancado 6 meses de casa, sem sair de casa. A minha padrasto foi lá, depois de 6 meses, conversar com ele. Ele: não vou matar ele não. Pode deixar ele sair de casa. Irmãos, não é mole não. E aí, hoje, eu vou ter medo de pregar o evangelho. Eu subia morro, irmãos. Eu pegava cocaína do morro e levava para o asfalto. Uma vez, descendo ali, o morro ali, do Campinho, onde tem a delegacia, depois para frente tem uma outra rua e tem ali o posto de gasolina. Né? Ali na Campinho, Fubá, Morro do Fubá. Descendo o Morro do Fubá, eu e meus colegas, os tênis nossos, cheios de papelote de cocaína. Tinha 2 carros da polícia. Para. Encostou a gente na parede. Revistaram a gente todinho, dos pés à cabeça. Não encontraram nada. Se eles encontram alguma coisa ali, já era, irmãos, para a gente. Deus não permitiu. Quando nós saímos dali, fomos levar, né, as drogas para as pessoas que tinham encomendado. Eu subia morro, encarava traficante, encarava a polícia. Vou ter medo hoje de pegar o evangelho? Vou ter medo do diabo? Vou ter medo de encarar o diabo, irmãos? A gente não pode ter medo, irmãos. A gente tem que encarar, a gente tem que falar a verdade, pregar o evangelho. Deus te tirou do mundo para quê? Para pregar o evangelho, pregar a palavra. Deus me tirou do mundo para quê? Para dar o testemunho da glória dele. Da glória e da mudança que ele fez na minha vida. E Deus muda o ser humano. Eu sou a prova, você é a prova viva, eu sou a prova viva, que o Senhor muda o caráter, que o Senhor muda as pessoas. Então, nós temos que crer na mudança e pregar a palavra, Amém, irmãos? Então, Estevão nos dá um exemplo. Continuando aqui, Deus não força ninguém a crer.
nem tampouco a condena sem lhe dar antes oportunidade. Então, Deus não vai condenar sem antes a pessoa ouvir a palavra. A pessoa não vai partir sem antes, porque Deus é um Deus justo, juiz justo, sem antes ouvir a palavra. Deus vai dar oportunidade. Vai falar em sonhos, vai falar em visão, vai usar o profeta, vai usar o que for. A pessoa está com o coração endurecido? Provérbios 29, versículo 1. O que endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, quando o ser humano endurece muito, irmãos, é um perigo. Continuando, o texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Vamos lá, rapidamente, o último texto bíblico dessa manhã, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, 2 Timóteo. Versículo 23 ao 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 ao 26. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo nos orienta. Versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Foge da contenda. Se a pessoa vier até você questionar, é uma outra situação. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Quando a pessoa te questionar, não seja áspero, não seja duro, não seja grosso, seja brando, seja manso. Fale com mansidão. A pessoa pode estar gritando com você, pode estar esperrando. Fala, seja brando. Com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, como aquele jovem americano. As pessoas xingavam ele, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então as pessoas estão cativas por Satanás, então estão cheias de ódio, rancor, raiva. E você, com toda a paciência, longanimidade, mansidão, vai explicar a palavra para ela, sem perder a pose. Já viu aqueles homens lá no Senado? Estão quebrando o pau, mas a Vossa Excelência não perde a postura. Mas a Vossa Excelência, você vê que eles não perdem a postura. Estão lá quebrando o pau, brigando, mas a Vossa Excelência, a Vossa Excelência não poderia ter falado isso, a Vossa Excelência. Então não perde a pose, irmãos, amém? Cristão não pode perder a pose. Prega a palavra com mansidão, com paciência, amém? Com longanimidade, domínio próprio, porque se você se irar, você perde a razão. Você vai dar motivo para ele te acusar, vai dar motivo para o diabo te acusar. Então, com longanimidade, domínio próprio, a Vossa Excelência não pode falar isso. A Vossa Excelência está errada. A Vossa Excelência, por favor, volte ao caminho para o Senhor. A Vossa Excelência se arrependa. Então, a gente precisa pregar com mansidão. Porque a pessoa está cativa, está com a mente cauterizada, está presa por Satanás. Vício de bebida, droga, religião, ideologias falsas, mentiras. Então, ela está ali aprisionada. E qual é o nosso objetivo? trazer ela de volta à sensatez. Um dia desse aí, uma jovem mandou uma mensagem para mim, desaforada. Aí daquele vontade, a carne, daquele ímpeto. Eu vou responder para ela, Eu não, na hora eu orei, Senhor, me dá sabedoria. Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, responda segundo a palavra. Eu fui na Bíblia, mandei para ela um monte de versículos segundo a Bíblia. Contra a verdade, ou melhor, contra a verdade, ninguém pode ir em favor da verdade, ninguém pode ir contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Então, prega a palavra.
dá vontade de você se irar, dá vontade de você responder. Na carne, a carne vai gritar, mas você tem que mortificar a carne. Não vou responder segundo a carne, vou responder segundo Deus, segundo a palavra de Deus diz. Irmãos, fui em Gálatas, fui em 1 Coríntios, fui em Mateus. Irmãos, enchi bombardiera de versículo. Pá. Metralhador de versículo. Então, irmão, responda segundo a palavra. Nosso objetivo é fazer a pessoa cair em si, voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Com longanimidade e mansidão. Último tópico aí, para nós encerrarmos. Terceiro e último tópico. Estevão e o martírio da igreja. 1. Contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. O Senhor nos ensinou, Mateus 10, 28. Não temeis aquele que pode matar o corpo e não pode fazer mal à alma. Antes temer aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Então, não podemos temer o homem, temos que temer a Deus. O homem mata o corpo, mas Deus tem poder de matar o corpo e matar a alma e lançar no inferno. Então, temos que temer a Deus. Amém? Segundo ponto do terceiro tópico, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Lá em Apocalipse 2, versículo 10, o Senhor falou: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então temos que ser fiel, em outras traduções, até o ponto de morrer por Cristo. E aí nós receberemos a coroa da vida. Né? Então nossa vida não pode ser mais preciosa aos nossos olhos. A nossa vida tem que ser preciosa aos olhos do Senhor. Devemos dar a nossa vida pelo Evangelho. Né? Durante muito tempo, os cristãos foram perseguidos, lançados na arena, Coliseu de Roma, mortos por leões, por gladiadores. Homens eram obrigados, né, a negarem a sua fé, eles não negaram a sua fé. Se nós pegarmos a Bíblia, né, durante muito tempo a igreja foi perseguida, até o 3º século. Né, a igreja foi perseguida, até que entrou Constantino e unificou o Estado com a igreja. Né. E aí foi um outro perigo, uma outra história. A igreja se desviou. Mas durante muito tempo a igreja foi perseguida. E a igreja não negou a sua fé, diante dos perigos, porque o Senhor falou, Mateus 16, 24, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Não adianta eu querer preservar a minha vida, eu vou perder, quer dizer, não vou ganhar o céu. Mas aquele que perder a sua vida por mim, esse a ganhará. Vai ganhá-la. Porque, versículo 26, o que importa é ganhar o mundo todo e perder ou fazer perecer a sua alma. Então nós temos que lutar por uma causa. E qual é a causa? O Evangelho. Não é o futebol, não é a política, não é o ator, a atriz. A nossa causa é o Evangelho. Nós temos que morrer por Cristo. Quem morre por Cristo tem seu passaporte garantido para entrar no céu. Né? Por isso que o Evangelho é o Evangelho de renúncia. Não é o Evangelho de preservação. Eu não tenho que preservar a minha vida, eu tenho que preservar, né, em Cristo.
Se eu preservar a minha vida em Cristo, Cristo irá preservar a minha vida. É o ano da preservação da palavra. Então, eu tenho que preservar a palavra, né? Eu não posso deixar a palavra, porque o que me salva é a palavra. O Senhor falou em João 12, eu não julgo ninguém, mas no último dia, quem vai julgar é a palavra. Então, o que tiver na palavra não vai ser julgado. Quem tiver fora da palavra vai ser julgado. Então, o que me garante entrar no céu, o que te garante a entrar no céu é a palavra. E a palavra diz que eu tenho que morrer por Cristo. Paulo fala, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu sou do mundo, eu tenho livre-arbítrio. Mas nós hoje não temos mais direito de escolha. Nossa escolha é fazer a vontade do Senhor e ponto final. Eu não tenho mais escolha. Ou eu faço a vontade de Deus, ou vou fazer a vontade do mundo. Quem está em cima do muro, diz aí, né? Em cima do muro já é do diabo. Está indeciso? O mundo cristão, o reino cristão, não tem lugar para indecisão. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o diabo. Não tem espaço para ficar no meio. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do diabo. Então, hoje, irmãos, né, Deus tem usado os profetas, né, Deus tem usado os irmãos. Vai chegar o tempo, irmãos, não estou aqui profetizando não, mas é a Bíblia, que a nossa fé vai ser questionada. Se levantar hoje uma perseguição, será que você está pronto para morrer por Cristo? A lição de hoje está falando sobre isso. É tempo a gente pensar, porque a gente não sabe o que vai acontecer agora no Brasil. Não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, 2 meses. Não sabe o que está acontecendo. Eu sei que a volta de Jesus, do Senhor, está muito próxima. Os sinais estão todos aí. Todos estão se cumprindo. E até aí, a agenda mundial. Então, tudo está se cumprindo. Então, a gente precisa estar ligado, irmãos. Não sabe se Jesus volta amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, a gente não sabe. Precisamos estar ligados com a volta do Senhor. E vai chegar um tempo que a nossa fé vai ser questionada. E nós temos que orar, porque as pessoas pensam, Deus, 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 Deus. Amém. Mas nós estamos na terra, como eu falei, somos cidadãos da terra. Então devemos fazer escolhas segundo a palavra de Deus. Amém? Para nós não sofrermos em nome de Jesus. Continuando aqui, temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido e que se sacrifica por ele. Esse deve ser um modelo a seguir. Amém? Muitas pessoas dizem, eu vou correr atrás de pessoas ingratas, eu vou evangelizar pessoas ingratas. Esse é o evangelho. O Senhor morreu por mim e por você. Mais ingrato que eu e você éramos, não tem. Então, o evangelho é correr atrás de pessoas ingratas. Dia 20 agora, sábado, marque na sua agenda. Evangelismo na Praça do Barro Vermelho. Amém? Vamos lá, um monte de pessoa bebendo, se drogando. Vamos lá evangelizar, vamos lá levar a palavra. Amém? Conclusão, amém, irmãos? E se a gente for afrontado lá, mansidão. Quantas vezes o nosso pastor foi afrontado? Tem uma vez que o pastor foi afrontado lá. A gente fazia evangelismo no cemitério, dia 2, e tinha uma irmã, irmãos, ela batia nos irmãos da igreja. Era uma irmã não, né? Era uma pessoa, vamos dizer assim, abençoada, entre aspas. E ela foi bater numa irmã aqui na nossa igreja, né? A irmã já até partiu para o Senhor, né? Ela bateu na irmã, a irmã revidou. Pá, pá. Ela bateu e uma recebeu na outra. Pá. Aí depois a irmã falou, foi o Espírito Santo. Que isso, irmão? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, não. Foi o Espírito Santo, foi a carne. Tinha a irmã, os irmãos aqui, antigos aqui devem se lembrar, né? Ela batia nos irmãos daqui da nossa igreja, bateu em 2 irmãos, em 2 irmãs e um irmão, e foi bater nessa irmã, irmãos. Ela bateu, ela levou, pá! E depois a irmã partiu já para o Senhor, né? Falou que foi o Espírito Santo. Foi não, foi a carne dela. Não, irmão, se a gente for confrontado, não bate. Amém? Não podemos revidar. Jesus sofreu sem abrir a boca.
Esse é o nosso modelo. Amém? Conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa causa, morrer por Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade.